João Vitor. Boa noite, Edinaldo. Boa noite para você. Boa noite para quem nos acompanha aqui no Bola Rolando. Bom, Santa Cruz hoje com um dia de treinamentos no período da tarde. O curioso é que hoje não teve nem entrevista coletiva, nem acesso da imprensa, e o técnico Felipe Conceição segue preparando o seu time para a estreia na Série D, que ainda não tem oficialmente uma data divulgada pela CBF. A CBF divulgou hoje a Série C. É possível que amanhã ou segunda-feira... Série D não saiu nada, né? Aí divulgue a Série D. Começou divulgando a Série C, então Série D a qualquer momento pode sair também aí, depois de um tempão, né? Há 15 dias da competição a CBF ainda não divulgou. E o Santa Cruz, é outro ponto que a gente também debate, tem, nesse momento, um número alto de laterais, Edinaldo, esquerdos. Sim. Agora há pouco, o clube confirmou o Matheus Miller, jogador de 27 anos, que estava no Marcílio Dias. Está oficializado. Já jogou no Náutico, já estava treinando, né? Faltava a oficialização. Agora, Matheus Miller se junta a Ró Kennedy, Fabrício, Pingo, Nadson e Emerson Galego, os 6 contratados. Mas o Santa tem 3 laterais para um setor. Ítalo Silva, Marcos Vinícius e agora Matheus Miller. E está desequilibrado porque você olha para o lado direito, só tem um menino da base, Jadson. Jadson, né? Então o Santa precisa urgente contratar lateral direito. Até porque não vai precisar de tanto lateral esquerdo assim, não. O interessante é que essa preocupação já foi esboçada há alguns dias. A gente até esperava, né, que passados passados 15 dias já da eliminação do Santa Cruz, já tivesse esse lateral direito aí, né? Tem encontrado dificuldade do Santa Cruz. A informação é de que tem 3 jogadores em processo adiantado para serem contratados, mas ainda a diretoria não divulga os nomes. Um deles seria um lateral direito. O Santa ainda está tentando um zagueiro, um lateral direito, um volante e um centroavante. São 4 peças. Esse volante é o primeiro volante que a gente vinha falando aqui nos últimos programas, que o Santa precisava ter um cão de guarda, e o Santa agora está procurando esse atleta também. Mas há um desequilíbrio, por enquanto, nesse início de montagem de grupo, reinício, né, de montagem de grupo. Tem 3 laterais esquerdos, mas apenas um lateral direito. Bom, a tabela não saiu, a tabela da Série D, ainda, que é lamentável, né? Mas já tem o jogo de estreia marcado, né? Contra o Iguatu. Contra o Iguatu. E um assunto que está chamando a atenção, Edinaldo, é aquele assunto da SAF. Enquanto não tem futebol, enquanto a bola não rola, esse assunto que está dominando os bastidores. Ontem, a gente já vinha trazendo aqui, né, que o Santa... negava a informação de que entre os profissionais nessa conversa da SAF estariam alguns empresários com conhecimento assim público, né? Por exemplo, o Goulart, Ricardo Goulart, ex-jogador, Pitombeira, que é empresário de Gabriel Jesus, empresário de Roger Guedes, e o Belintani, o Belintani, que é o presidente do Bahia. Isso não repercutiu apenas aqui. Repercutiu no Bahia, porque é esquisito que um presidente em exercício, né, tá trabalhando nesse momento, até o final do ano é presidente do Bahia, ele esteja à frente de uma negociação de compra de um outro clube, né? Então, o presidente do Santa negou essa informação ontem, né, que teve até uma conversa, mas que não andou essa situação. Eu já tenho informação... Ele está concluindo o mandato dele, né, na Bahia. Até o Eu já tenho informação de que houve um encontro em São Paulo, do Belintani com o Antônio Luiz Neto. Eles estão negando, mas eu tenho essa informação de que aconteceu esse encontro. O que o presidente de Santa Cruz está dizendo nessas notas que ele nos mandou, João, é que ele não descarta nem contesta que houve o contato. Isso. Agora, essas tratativas... Ele disse que não tem pré-contrato. Até o ponto de se marcar um pré-contrato, o que já daria exclusividade a esse grupo, para a SAF do Santa Cruz, ele contesta e diz que não tem absolutamente nada nesse estágio, né? Nesse patamar de negociação. Essa contestação tem sido via nota, não tem declaração do presidente do Santa. Eu, inclusive, solicitei durante todo o dia de hoje, ele não me respondeu sobre essa questão de um posicionamento, né? Até convidei o presidente para que ele entrasse hoje aqui na Rádio Jornal para explicar como anda essa situação, mas não me respondeu. E aí, ontem, teve reunião do Conselho Deliberativo do Bahia, justamente quando estourou essa história. E um conselheiro perguntou ao presidente do Bahia: que história é essa? Que história é essa, meu rei? E você está comprando Santa Cruz, vem cá. E aí o presidente do Bahia explicou, deu a versão dele.
Eu me lembro, um tempo atrás, saiu uma notícia sobre que eu estaria adquirindo a SAF do Fluminense de Feira, do Fluminense de Feira. Isso durou 2 dias, depois nunca ninguém perguntou cadê a SAF do Fluminense de Feira, do Guilherme Belintani. É porque essas coisas acontecem e esquecem com quem fez, né? Naqueles 2 dias ali que está todo mundo falando, e esquece que ninguém perguntou nada a ninguém tem uma fonte dizendo nada. Enfim, de forma objetiva, o que aconteceu desde 5 horas da tarde é a recorrência do modelo do jornalismo brasileiro, das redes sociais, que pipoca coisa na internet, os outros reproduzem e não estabelecem nenhuma fonte, absolutamente nenhuma fonte. Primeiro, ponto número 1, eu sei exatamente os meus limites das minhas obrigações como presidente do clube. Sei exatamente todas elas. Eu convivo com elas há 5 anos e meio e saí da gestão das minhas empresas, tenho dedicação exclusiva ao clube há 5 anos e meio e não faria diferente numa reta final. É importante dizer isso, eu não faria diferente numa reta final. Seria muita inabilidade minha achar que eu tenho o direito de fazer diferente do que fiz há 5 anos e meio, quando a gente está prestes a concluir um processo tão complexo quanto esse. Então, ponto número 1, não adquirir nenhuma SAF. Não sei nem se eu teria dinheiro para adquirir uma SAF no tamanho da do Santa Cruz, uma dívida de mais de 200 milhões. O clube que eu tenho o maior respeito, o maior carinho. Eu já disse na entrevista uma vez que se o Bahia não existisse em algum momento, eu provavelmente seria torcedor do Santa Cruz. Pela relação que eu tenho com o Santa, recebi o presidente do Santa, assim como recebi já 4 ou 5 presidentes de outros clubes do Brasil, para entender como se faz uma SAF. A partir daí a conversa se desenvolveu e eu disse a ele que eu, após concluir meu ciclo no Bahia, iria investir no futebol. Estou dizendo aqui publicamente para o Conselho Deliberativo, abri uma empresa de investimento em futebol em dezembro, que não tem nenhuma atividade. Abri para, no momento em que eu quiser fazer, essa empresa já está pronta. Faço isso com vários negócios, abri uma empresa de investimento na área de alimentação, e farei isso enquanto os negócios tiver perspectiva de investir. A empresa não tem nenhuma atividade. E, portanto, eu disse isso a ele e disse que em algum momento estaria investindo. E conversamos sobre isso e ponto. Não houve nenhum contrato assinado, não houve nenhum desdobramento. Se algum dia houver, será absolutamente com Santa Cruz ou com qualquer outro clube. Eu estou dizendo que eu tenho interesse em fazer investimentos na área do futebol quando eu tiver disponibilidade institucional para isso. Ok? Institucional para isso. Se algum dia houver, será completamente alinhado com o que diz o Estatuto do Bahia e este Conselho saberá. Ok? Está claro isso? Não há nenhum documento assinado. Não há nenhum negócio fechado. Eu não tenho nenhum sócio na minha empresa. É preciso dizer isso. Sugiro o nome de Ricardo Goulart e de Paulo Picombeiro. Muito coincidentemente, um que acabou de se aposentar do futebol e outro que fez o negócio da SAF do Bahia. Novamente, sem nenhuma fonte. As pessoas dizem isso e não dão absolutamente nenhuma fonte. Portanto, o que eu estou dizendo aqui perante este conselho, que eu respeito muito, eu tenho conhecimento pleno das minhas obrigações, dos meus limites. Estou dizendo também que algum dia, não sei se amanhã, depois de amanhã ou daqui a 10 anos, algum dia que eu decidi fazer o movimento de ser investidor no futebol, como eu pretendo fazer, porque acho que eu tenho muito a fazer no futebol ainda, não com o Bahia, não mais com o Bahia. Se algum dia isso acontecer, será completamente alinhado com a minha postura que eu tive nos últimos 5 anos e meio, com as minhas obrigações estatutárias e mais ainda, com a transparência que eu sempre tive com esse conselho, certo? Eu acho que isso, para mim, é suficiente e eu tenho a convicção de que tudo que eu fiz nos últimos 5 anos e meio em relação a deixar minhas empresas de lado, deixar meus investimentos de lado para me dedicar exclusivamente ao Bahia, não seria num momento como esse que eu assinaria um contrato de aquisição ou pré-contrato, seja lá, de uma SAF, sem que fechasse meu ciclo no Bahia e sem que isso fosse feito de forma absolutamente transparente e de acordo com o que diz o nosso estatuto. Pronto, aí o Guilherme Belintani detalhando, né, essa situação aí, respondendo para os conselheiros lá do Bahia, mas deu depoimentos interessantes, né? Por exemplo, disse que se não fosse Bahia, seria Santa Cruz, né? Olha, uma coisa é certa, né? Há uma coincidência de informações dele com a do Antônio Luiz Neto. Quer dizer, ele fala que houve o contato, mas que não houve início de negociações, a ponto de se chegar a uma assinatura de pré-contrato. E ele deixa claro que depois de terminar o mandato com o Bahia, ele vai sim fundar a empresa dele e se tornar investidor do futebol. Não vejo mal nenhum nisso. Não, nenhum. A partir do momento que ele sai do Bahia, sai, né? O que causou surpresa, inclusive, era ontem... Ele tem um pré-contrato já no Bahia, né? Quando a gente ontem abordou esse assunto aqui de forma rápida,
ficou todo mundo estranhando, mas o cara do Bahia, né, ele não está exercendo o cargo lá. Realmente isso aí, eticamente, não é legal. Eticamente não é legal. E ele deixou claro que, enquanto tiver presidente do Bahia, não vai fazer isso. Né? Ele deixou claro ele vai concluir o mandato dele até o próximo ano, né? Está há 5 anos e meio já à frente do Bahia, e ele disse claramente, não é agora, na reta final do meu mandato, que eu vou estar virando investidor e ainda sendo presidente do Bahia. Então, eu só quero mostrar a coincidência, João. Se estão falando a verdade ou não, não sei. Mas tem a coincidência. Mas o discurso está batendo. Tem a coincidência da conversa, não da conversa, da mensagem enviada por Antônio Luiz Neto, de que houve um contato, mas não tratativas de fechamento de negociação, muito menos pré-contrato, e ele está confirmando aí que houve contato, que gosta do Santa Cruz, mas que vai começar com a sua empresa de investidor a partir do momento que ele se desvincular da presidência do Bahia. Eu gostei da entrevista. E na verdade não foi nem uma entrevista mesmo, né? Foi um depoimento. Uma abordagem, porque né? Veja como vaza tudo, né? Esse vídeo do presidente foi privado na reunião do conselho. Ele estava em um aplicativo, porque estava viajando, e aí alguém colocou para gravar e espalhou. É verdade. Detalhando tudo aí. É o que acontece sempre, né? Nessas reuniões hoje em dia, o cara está fazendo cada uma coisa curiosa, né? Cada reunião sigilosa, daqui a pouco aparece. Tem gente que dorme, né? Tem gente que... É impressionante. Está vendo outro tipo de coisa. Enfim. Agora, eu estava dizendo hoje, inclusive aqui no comentário da rádio hoje ao 12h30, que independente, minha gente, de ter pré-contrato ou não acertado, de ter contato adiantado só ou não... num assunto está rolando, né? Já é um avanço, né? E outra coisa, o Santa Cruz tem que partir para essa iniciativa. É impossível o Santa Cruz sobreviver sem a presença de um investidor, de um parceiro investidor. Agora, tem que ser um parceiro sério dentro da lei da SAF que o país estabeleceu para que realmente se tenha essa consistência. Porque eu estava conversando hoje, coincidentemente, por telefone com um advogado, João, e ele me dizia, se o Santa Cruz não partir para isso, até mesmo a recuperação judicial pode se complicar. Porque tem um prazo para acabar, né? E você tem que cumprir aquelas exigências, as pessoas estão esquecendo disso, as exigências da justiça em cima da recuperação judicial. Se não cumprir, o clube fecha. Agora, por outro lado, a gente está também sabendo que o Eduardo Paurá é hoje em Pernambuco um dos maiores especialistas em recuperação judicial, e ele está à frente da recuperação judicial de Santa Cruz, o que significa dizer que Santa Cruz tem um futuro aí pela frente nessa questão. Pois é, não é uma questão de vaidade, não é uma questão é uma questão de necessidade, essa questão da SAF. Sim, premente necessidade, e urgente necessidade. Ok, João? Ok. Aí o tricolor do Arruda!